Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Sou a Juliana Lisboa, auxiliar do pastor Davi Souza, na Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo, na Paraíba. E hoje venho vos trazer a mensagem da Palavra de Deus, que encontra-se no 4º capítulo da Epístola do apóstolo Paulo, que escreveu, por inspiração divina de Deus, aos Gálatas. Meus irmãos, do versículo 1 ao 7, nós iremos falar do tema de escravos a filhos de Deus. Do versículo 8 ao 12, iremos falar, não devemos voltar aos rudimentos fracos da lei. Do versículo 13 ao 15, iremos falar a enfermidade da visão de Paulo. Do versículo 16 ao 20, a franqueza de Paulo. Do versículo 21 ao 31, não somos filhos de Agar, mas de Sara. Então, iniciemos a leitura. Digo mais isto, enquanto a menor de idade, o filho que vai herdar a propriedade do pai é tratado como escravo, mesmo sendo de fato o dono de tudo. Enquanto é menor, há pessoas que tomam conta dele e cuidam dos seus negócios, até o tempo marcado pelo pai. Ou seja, Paulo exemplifica da seguinte maneira, fazendo uma comparação, quando ele conta a história de que, enquanto o filho herdeiro é menor de idade, há pessoas que cuidam dele e de seus negócios, até o tempo em que o pai determina. Ou seja, da mesma forma acontece conosco. Há um tempo determinado por Deus para nossas vidas. E ele continua mais falando no versículo 3, assim, também nós, antes de ficarmos adultos espiritualmente, fomos escravos dos poderes espirituais que dominam o mundo. E que poderes espirituais que dominam o mundo são esses? Nós temos a referência em Efésios 6, capítulo 12, que diz o seguinte, pois nós não estamos lutando contra os seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal, que vivem nas alturas, isto é, os governos, autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Mas, quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu próprio Filho, que veio como filho de mãe humana e viveu debaixo da lei, para libertar os que estavam debaixo da lei, a fim de que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. Queridos, isso vai ser confirmado em João 3,16, e vai dizer o seguinte, porque Deus amou o mundo tanto que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Pois Deus mandou seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Aquele que crê no Filho não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porque não crê no Filho único de Deus. E o que significa crer? É aceitar o que Deus diz na Bíblia e confiar que Jesus salva você dos seus pecados. É crer como cristão, é receber Jesus na sua vida. Quando ele fala esse até o tempo certo, ele quer dizer o quê? Que Deus não fez nada prematuramente, até que tudo estivesse pronto para a execução do seu propósito. Ou seja, se Cristo viesse após a queda de Adão e Eva, os frutos mortais do pecado não teriam realizados pelo homem, de modo a sentir seu estado desesperado e a necessidade de um Salvador. Meus irmãos, o que isso quer dizer? Que, na visão de Paulo, ele explicita sua perspectiva da história, mostrando que a vinda de Jesus foi programada como parte do plano de Deus para o quê? Para a salvação dos seres humanos, como eu mencionei em João 3,16. Ou seja, a vinda de Jesus se deu no que o apóstolo chama de plenitude do tempo, ou seja, a completude histórica que proporcionaria o momento ideal para a intervenção divina na história da humanidade, por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo, a promessa. E qual foram essas circunstâncias? Foram as circunstâncias políticas, culturais e religiosas.
Assim, meus irmãos, vocês já não são mais escravos. Nós já não somos mais escravos, mas somos filhos de Deus. Paulo vai questionar aos irmãos da Galácia o seguinte: mas agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, agora que Deus os conhece, como é que vocês querem voltar para aqueles poderes espirituais fracos e sem valor? Por que querem se tornar escravos deles outra vez? Por que dão tanta importância? Como eu disse anteriormente, esses poderes espirituais que Paulo menciona são os poderes espirituais da maldade que está registrado em Efésios 6:12. E Paulo demonstra essa preocupação com os irmãos da Galácia. Paulo ainda fala: meus irmãos, peço que sejam como eu, afinal, eu sou como vocês, e vocês não me ofenderam em nada. Quando Paulo se refere a vocês ou vós, ele está se referindo aos gentios, que não haviam estado submetidos à lei de Moisés. Isso também está registrado em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 21 ao 22. Que diz o seguinte: assim também, quando estou entre os não-judeus, vivo fora da lei de Moisés, a fim de ganhar os não-judeus para Cristo. Isso não quer dizer que eu não obedeço à lei de Deus, pois estou de fato debaixo da lei de Cristo. Versículo 22. Quando estou entre os fracos na fé, eu me torno fraco também, a fim de ganhá-los para Cristo. Assim, eu me torno tudo para todos, a fim de poder, de qualquer maneira possível, salvar alguns. Paulo também faz uma pergunta no versículo 13, que diz assim: lembram por que foi que lhes anunciei pela primeira vez o Evangelho? E ele responde: foi porque eu estava doente. E ele diz mais ainda: mas vocês não me desprezaram, nem me rejeitaram, embora o meu estado de saúde fosse uma dura prova para vocês. Ele quis dizer o que com isso, irmãos? Ele quis dizer que por ele, naquele momento, ele estava sendo forçado por causa de uma enfermidade. Então, ele teve de passar um tempo na Galácia. Nessa ocasião, ele pregou o Evangelho aos Gálatas, porque ele achou que também poderia ser desprezado por causa da enfermidade dele. E isso está registrado em Atos capítulo 16, versículo 6. E Paulo vai dizer: como o Espírito Santo não deixou que anunciassem a palavra na província da Ásia, eles atravessaram a região da Frígia e Galácia. A franqueza de Paulo. Versículo 16. Será que agora, por ter dito a verdade, eu me tornei inimigo de vocês? Esses homens mostram grande interesse por vocês, mas a intenção deles não é boa. Ou seja, Paulo estava se referindo aos seus adversários, que ensinavam que os não-judeus deviam ser circuncidados antes de se tornarem cristãos. E ele fala o seguinte: o que eles querem é separar vocês de mim, para que vocês sintam por eles o mesmo interesse que eles sentem por vocês. E ele diz mais ainda: é bom vocês terem um interesse sincero sempre, e não somente quando estou com vocês. E Paulo demonstra uma preocupação muito grande. Meus queridos filhos, eu estou sofrendo por vocês, como uma mulher que tem dores de parto, e continuarei sofrendo até que Cristo esteja vivendo em vocês. Agora, meus irmãos, nós já não somos filhos de Agar, mas de Sara. Isso está registrado no versículo 21 ao 31 deste estudo. E mais uma vez, Paulo faz uma pergunta: vocês querem estar debaixo da lei? Me digam uma coisa: vocês não estão ouvindo o que a lei diz? E Paulo vai responder. Ela diz que Abraão teve 2 filhos, um de uma escrava, Agar, e outro de uma mulher livre, Sara. Isso está registrado em Gênesis, capítulo 16, versículo 15. Paulo também ainda vai falar: o filho da escrava foi gerado como todas as crianças são geradas, mas o filho da mulher livre foi gerado por causa da promessa de Deus. Isso também está registrado em Romanos 9, versículo 7 ao 9. Assim como também em Gênesis 17, versículo 15 ao 21, e Gênesis 18, do versículo 10 ao 15. E diz o seguinte: Ismael,
filho de Abraão e Agar, nasceu de acordo com as leis naturais, enquanto que Isaque, o filho de Abraão e Sara, nasceu por intervenção divina, em cumprimento da promessa de Deus. Ou seja, meus irmãos, isto serve como um símbolo. As duas mulheres representam as duas alianças. Uma aliança é a do Monte Sinai e está representada por Agar. Os que são dessa aliança nasceram escravos, ou nascem escravos. Pois Agar representa o Monte Sinai na Arábia e Agar é o símbolo da Jerusalém atual, que é escrava com todo o seu povo. Mas a Jerusalém celestial é livre e ela é a nossa mãe. Pois as Escrituras Sagradas dizem: você, mulher que nunca teve filhos, fique alegre. Você que nunca sentiu dores de parto, grite de alegria, pois a mulher abandonada terá mais filhos do que o que a mora com o marido. Ou seja, meus irmãos, a Jerusalém atual, não somente os habitantes da cidade, mas todo o povo judeu. E aqueles que estão em escravidão, isto é, são aqueles que estão submetidos à lei mosaica, são aqueles que estão debaixo da lei mosaica. E a Jerusalém lá de cima, ou a Jerusalém celestial, figura um novo tempo e definitivo povo de Deus. Também está registrado em Filipenses capítulo 3, versículo 20, e em Hebreus capítulo 12, versículo 22 ao 23. Filipenses 3:20. Mas nós somos cidadãos do céu e estamos esperando ansiosamente o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que virá de lá. E Hebreus 12, 22 ao 23 diz assim: pelo contrário, vocês chegaram ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, com seus milhares de anjos. Vocês chegaram à reunião alegre dos filhos mais velhos de Deus, isto é, daqueles que têm o nome deles escrito no céu. Vocês chegaram até Deus, que é o juiz de todos, e chegaram também aos espíritos dos que são corretos e que foram aperfeiçoados. Continuando a sua interpretação simbólica, Paulo entende a estéril como uma referência a Sara e diz que os seus muitos filhos incluem todos os cristãos, sejam estes judeus ou gentios. O que nascera segundo a carne, ou seja, Ismael, filho de Agar, que era a escrava. O que nasceu segundo o Espírito, Isaque, filho de Sara, ou seja, o filho da promessa, que está registrado em Gênesis capítulo 21, versículo 9. Ou seja, meus irmãos, aqueles que têm a fé são a verdadeira linhagem de Abraão, sejam judeus ou gentios. E por que isso? Os judeus se consideravam descendentes de Abraão e da sua esposa Sara, em contraste com os ismaelitas. Eles se consideravam como descendentes de Abraão e da sua concubina Agar. Paulo inverte tal raciocínio, fazendo dos judeus descendentes espirituais de Agar, a escrava, e aos crentes em Cristo, descendentes espirituais de Sara, a livre. Isso também ele vai concordar em Romanos capítulo 4, versículo 13 ao 25, e em Gálatas capítulo 3, versículos 7, 9 e 29. E qual seria o motivo de nós já não sermos filhos de uma escrava, e sim de uma mãe livre? Romanos capítulo 4, do versículo 13 ao 25, ele vai confirmar isso. Deus prometeu a Abraão e aos seus descendentes que o mundo ia pertencer a eles. Essa promessa foi feita não porque Abraão tinha obedecido à lei, mas porque ele havia crido em Deus e havia sido aceito por ele. Pois, se aqueles que obedecem à lei vão receber o que Deus prometeu, então a fé é inútil e a promessa de Deus não tem valor, pois a lei traz consigo o castigo de Deus. Mas, onde não existe lei, também não existe desobediência à lei. Portanto, a promessa de Deus depende da fé.
a fim de que a promessa seja garantida como presente de Deus a todos os descendentes de Abraão. Ela não é somente para os que obedecem à lei, mas também para os que creem em Deus, como Abraão também creu, pois ele é o pai espiritual de todos nós. Como diz as Escrituras Sagradas, eu fiz de você o pai de muitas nações. Assim, a promessa depende de Deus, em que Abraão creu. O Deus que ressuscita os mortos e faz com que exista o que não existia. Abraão teve fé e esperança, mesmo quando não havia motivo para ter esperança, e por isso ele se tornou o pai de muitas nações. Como diz as Escrituras, os seus descendentes serão muitos. Abraão tinha quase 100 anos, mas, mesmo quando ele pensava a respeito do seu corpo, que já estava como morto, ou quando lembrou que Sara não podia ter filhos, a sua fé não enfraqueceu. Ou seja, meus irmãos, Abraão não perdeu a fé, nem duvidou da promessa de Deus. A sua fé o encheu de poder, de coragem, e ele louvou a Deus, porque tinha toda a certeza de que Deus podia fazer o que havia prometido. Por isso, Abraão, por meio da fé, foi aceito por Deus. E você, meu irmão, também é aceito por Deus se você crê na palavra do Senhor. As palavras aceito não falam somente dele, falam também de nós que seremos aceitos. Como eu disse, nós, o que cremos em Deus, o qual ressuscitou Jesus, o nosso Senhor. Jesus foi entregue para morrer por causa dos nossos pecados e foi ressuscitado a fim de que nós fôssemos aceitos por Deus. Mas, o que é que as Escrituras Sagradas dizem? Elas dizem: mande embora a escrava e o filho dela, pois o filho da escrava não herdará a propriedade do pai, junto com o filho da mulher livre. Portanto, meus irmãos, nós não somos filhos de uma escrava, mas de uma mulher livre. Portanto, queridos, nós temos aqui duas gerações: filhos da escravidão e filhos da liberdade, ou seja, da promessa. Filhos da escravidão são aqueles que são filhos de Agar, aqueles que estão sob o domínio da lei ainda, ou seja, por causa da ausência da redenção. Aqueles que estão debaixo da liberdade da promessa, filhos da liberdade da promessa, em Jesus somos filhos da promessa dada a Abraão. Somos livres, somos uma geração livre. E eu pergunto a vocês, de qual geração querem ser filho? Da geração da escravidão, onde não há esperança para mudar de vida? Ou vocês querem ser da geração da liberdade, onde somos livres da culpa e temos oportunidade para viver livres em Cristo Jesus? Portanto, meus irmãos, eu deixo uma seguinte interpretação no versículo 30, que diz assim: mande embora a escrava e o seu filho. O que é que eu entendo sobre isso? Que a mãe, que é escrava, Agar, seria a raiz da escravidão, do pecado, debaixo da lei. E os filhos seriam como se fossem galhos, ou seja, trazendo para a nossa vida, irmãos. Nós temos que arrancar o mal pela raiz. Deixar de viver sob a lei, debaixo da lei, e passar a viver em Cristo. E cortar os galhos, lançar fora o filho, que são como seriam os galhos, é você não deixar que essa árvore, por exemplo, se cresça e frutifique pecado. E assim, meus queridos irmãos, encerramos mais um estudo da Palavra de Deus no livro de Gálatas. A paz do Senhor e até o próximo capítulo. Tenha um excelente dia e um forte abraço de Juliana Lisboa. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Amém.